Olá, pessoal! Vamos voltar então a falar sobre a classificação das constituições. Então, nós estamos aqui na nossa disciplina de Fundamentos do Direito 1, e nós precisamos retomar alguns pontos do que falamos na aula anterior, antes das nossas suspensões das aulas presenciais. Bem, na aula anterior nós falamos um pouco sobre a Constituição, seu conceito, sua evolução. Nós falamos também dos tipos de Constituição, falamos da Constituição Liberal, da Constituição Social, da Constituição Balanço, falamos também da classificação das Constituições Sociais, do tipo da Constituição denominada Constituição Social. Falamos também dos elementos da Constituição, e começamos o ponto da classificação das constituições. Nós falamos apenas duas classificações na aula anterior. Falamos sobre a classificação das constituições quanto ao conteúdo e quanto à extensão, né, podendo ser sintética ou analítica, e quanto ao conteúdo material ou formal. Bem, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o quê? A classificação da Constituição, que vamos continuar esse ponto, mas vamos falar agora quanto à forma. Eu ressalto, como eu falei na aula passada, que é muito importante vocês verificarem essa denominação quanto à forma para compreender a classificação, né? Quando nós estamos falando quanto à forma, a gente está querendo se referir ao quê? A forma como ela se apresenta. E, portanto, a Constituição pode ser escrita ou não escrita. As normas não escritas são aquelas que não estão reunidas em uma só codificação, sendo norma tanto os costumes como legislações esparsas, ou seja, legislações presentes em outros documentos, né? Então, um exemplo clássico de Constituição não escrita, por exemplo, é exatamente, por exemplo, a Constituição da Inglaterra, que além de ser histórica, também é não escrita. Você não encontra as normas escritas, codificadas em um documento. Nós temos a combinação de costumes e legislações esparsas que acabam dando a características de uma Constituição, conforme o conceito que a gente estudou e que foi evoluindo ao longo da história, né? Falando principalmente que as constituições, no primeiro momento, começaram com aquela característica de serem consideradas como movimentos políticos sociais, a partir do século XVIII, para exatamente limitar o poder do Estado perante os cidadãos, para não ter arbitrariedades, e depois a gente verifica que pode ser também compreendida o constitucionalismo como uma teoria política, né? Então, constitucionalismo que marca tanto como movimentos políticos sociais como uma teoria política normativa, né? Exatamente falando da estrutura e as funções, os objetivos da Constituição. A gente pode ter esses dois entendimentos. Bem, pessoal, seguindo aqui na nossa classificação, nós podemos falar que existe também a classificação quanto ao modelo, ao modo de elaboração, que pode ser histórica ou dogmática. A Constituição histórica é a Constituição que resulta de um processo histórico de formação. Já a dogmática é a Constituição formulada por um grupo convocado exclusivamente para esta finalidade, sempre escrita. Ou seja, o que a gente pode falar é que a histórica é uma Constituição que vai sendo construída, edificada por meio de um processo histórico,
né, de um processo histórico da formação do próprio pensamento daquele povo, dos cidadãos. Já a dogmática, não. Existe um grupo, no caso do Brasil, por exemplo, a Assembleia Constituinte se reúne, é convocada exclusivamente para escrever a Constituição. Então, eu não tenho que verificar quais são as normas que têm características constitucionais, dado determinado momento histórico. Eu tenho um grupo que é convocado exclusivamente para elaborar aquele documento. E, portanto, eu terei aquilo codificado e saberei que aquilo que está lá presente é o que a gente denomina como Constituição. Então, essa é a classificação quanto ao modelo de elaboração. Quanto à ideologia, é uma outra classificação que a gente vai utilizar. Como eu mencionei na aula anterior, essas classificações são as principais. Claro que existem várias classificações da Constituição, só que eu estou pontuando as principais para o estudo de vocês, e inclusive de acordo com os objetivos da disciplina de Direitos Fundamentais 1, dado na Química Forense. Bem, quanto à classificação, quanto à ideologia, a Constituição pode ser ortodoxa ou eclética. É eclética aquela que sofreu influência de mais de uma ideologia em sua formulação. Corresponde, portanto, ao resultado do trabalho de representantes de várias vertentes, ou seja, que possuem ideologias variadas e que representam a vontade de vários grupos e setores de determinada sociedade. Já as constituições ortodoxas são aquelas que sofreram a influência de apenas uma ideologia. A gente pode citar, por exemplo, as constituições liberais do século XVIII e do século XIX, que tinham exatamente a ideologia liberal como marco e como estrutura básica para a elaboração da Constituição. Então, a pergunta que eu faço para vocês: Constituição Brasileira de 1988, quanto à ideologia, é uma Constituição ortodoxa ou eclética? Bem, se você respondeu eclética, você está correto ou correta, porque a Constituição eclética, como ela tem várias ideologias de vários setores e grupos sociais, a nossa Constituição de 88 exatamente segue mais ou menos essa ótica. Na realidade, são várias ideologias combinadas. Nós temos ideologias liberais, ideologias típicas do Estado social. Nós temos, inclusive, a previsão da nossa Constituição de diversos direitos que exigem prestação positiva do Estado, e, enfim, nós tentamos abarcar a vontade e as ideologias de vários grupos que estão presentes na nossa sociedade, no nosso país. Então, a Constituição de 1988 é eclética. Bem, vamos para a próxima classificação, que é quanto à origem. Bem, aqui é muito interessante vocês prestarem atenção pela denominação, para não cometerem erros quanto a isto, né? Quanto à origem, a Constituição ela pode ser outorgada, promulgada ou cesarista. Bem, a Constituição outorgada é aquela imposta por um governante ou grupo, né? Não existe uma vontade popular, uma manifestação popular, participação, uma representação da vontade do povo. Na realidade, ela é imposta, que pode ser pelo próprio governante ou por um grupo. A nossa Constituição Imperial de 1824 é um exemplo de Constituição outorgada. Já quando a gente fala que a Constituição é promulgada, ela também é chamada de a classificação como popular, democrática, votada. Por sua vez, é aquela que é votada e aprovada por representantes eleitos pelo povo. Ela manifesta essa vontade do povo, dos cidadãos.
Então, ela não é impositiva. Já a cesarista, ou também chamada de napoleônica, ela é imposta por um governante após consulta popular e ela garante uma aparência democrática sem o ser. Por quê? Porque para ter determinadas emendas e mesmo determinados dispositivos constitucionais, às vezes pode ser convocar um plebiscito, fazer de alguma forma que chame o povo para participar, mas na realidade não existe nenhuma participação. Aquilo foi direcionado, os resultados foram direcionados. Então ela só tem a vestimenta de ser democrática, de ter participação popular, mas na realidade é fruto de uma manipulação. E o resultado da imposição de um governante ou de um grupo que esteja no poder, né? E a gente só coloca a participação popular como um elemento legitimador, e exatamente para não ter a característica clara de outorgada, né? É típico de governos muito populistas, de estados que têm essa característica. Bem, a outra classificação é referente à efetividade e ao exercício do poder político, podendo ser normativa, nominal ou semântica. Vamos seguindo essa classificação, mas eu gostaria primeiramente de explicar que essa classificação foi dada por Karl Loewenstein na obra Teoria da Constituição, em que ele destaca que a Constituição normativa é aquela que representa o perfeito ajuste entre as determinações constitucionais e a prática do poder. Ou seja, não existe uma incongruência entre aquilo que está disposto na Constituição e aquilo que é a prática, o que se verifica na realidade e como o poder é organizado e mesmo como que são feitas as deliberações políticas, as determinações do poder executivo e etc. Ou seja, a gente vê um ajuste. Aquilo que está previsto na Constituição a gente verifica na realidade. Já a nominal, ela não possui efetividade por ser ignorada pelo poder político. Ou seja, nós temos os dispositivos protegendo os direitos dos cidadãos, determinando certas prestações positivas do Estado, para, por exemplo, oferecer saúde, oferecer educação ao seu povo, habitação, mas na realidade o Estado nada faz. O poder político não executa aquelas normas, não garante a proteção daqueles direitos. Então a gente só tem no papel. Seria uma Constituição que é muito bonita no papel, mas na realidade a gente não a verifica. Isso enfraquece o poder da Constituição, inclusive, né, o porquê dela existir, o significado, o sentido de Constituição é enfraquecido quando nós estamos perante uma Constituição nominal. Isso porque a Constituição nominal, os indivíduos sabem que aquilo que está previsto não é o que é realidade, por isso que perde a força, a legitimidade da Constituição. Já a Constituição semântica é aquela que prevê formas de o governo se manter no poder. Ou seja, na semântica, eu nem tento enganar o povo falando não, o Estado vai oferecer tudo isso. Não existe essa tentativa para conseguir a legitimidade, né, da Constituição. O que você quer é realmente manter o poder, a perpetuidade, enfim, aquele poder intacto. Então, é aquela que prevê formas de o governante se manter, né?
é tipicamente de autoritarismos, né? Estados autoritários. Porque, na realidade, você não está tão preocupado com o que é oferecido ao povo, você está mais preocupada com aquilo que vai te manter no poder político. Bem, pessoal, vamos então para a próxima classificação. Quanto à estabilidade. Bem, a Constituição, quanto à estabilidade, pode ser imutável, rígida, semirrígida Opa, aqui eu coloquei duas vezes rígidas, né? Imutável, rígida, flexível, semirrígida. Bem, vamos começar pela semirrígida. A semirrígida é aquela que possui uma parte rígida e uma parte flexível. Ou seja, algumas normas da Constituição possuem um processo fácil de alteração. Né? Não precisa ter um quórum qualificado para votação, pode ser, por exemplo, por maioria simples, em uma só casa do legislativo para ter a aprovação. Já outras normas não, possuem um quórum qualificado, por exemplo, 3/5 nas duas casas, é mais difícil obter a aprovação e, portanto, ela é semirrígida, depende quais são os tipos de normas, né, que nós estamos tratando. Quanto à classificação, quanto à estabilidade, a imutável, bem, a Constituição pode ser considerada como imutável quando ela não prevê possibilidades de reforma. Ou seja, é aquela que, uma vez promulgada, a Constituição não pode ser alterada. Então, nesse caso, você não possui a previsão, por exemplo, de emendas constitucionais, porque você não vai poder alterá-la. Por isso que o nome é imutável. Já quanto à Constituição rígida, é aquela que pode ser, sim, modificada, porém é preciso um procedimento mais especial, um quórum qualificado. É mais difícil obter a aprovação para a alteração da Constituição. Então, o procedimento é especial, solene, complexo para sua alteração, né? É o caso da nossa Constituição de 88, que a gente prevê, né, para a aprovação, né, 3/5 das duas casas em 2 turnos, ou seja, muito mais difícil do que aprovar, por exemplo, uma lei, enfim, outros tipos de normas que não sejam constitucionais. Bem, flexível. O que é flexível? A Constituição pode ser denominada quando flexível, quando é fácil fazer a alteração. Então, os mesmos requisitos para modificação de uma lei é igual para a Constituição. Então, por exemplo, se a Constituição nossa previsse que para sua alteração, para aprovação de uma emenda constitucional, bastasse a maioria simples, ela seria flexível. Era muito mais fácil fazer a sua alteração. Bem, pessoal, aqui nessa parte aqui, eu coloquei duas vezes, que eu até tinha falado, não, eu acho que eu repeti aqui, semirrígida e rígida, mas não, a última que eu esqueci aqui é super rígida. Então, coloquem aqui um super. Super rígida é aquela que possui cláusulas pétreas, que não podem ser modificadas. Quando nós formos tratar dos direitos fundamentais na nossa Constituição, e quando nós tratarmos sobre outros
outros artigos da Constituição, nós vamos trabalhar especificamente com as cláusulas pétreas. Mas o que quer dizer essa cláusula pétrea? É um núcleo não passível de alteração por emenda constitucional. Então, aquele núcleo não pode ser alterado, ele deve ser garantido. E por isso existe essa denominação como Constituição superrígida, ou seja, eu altero as normas constitucionais de uma forma mais rígida, não é flexível, é necessário um quórum qualificado, existe um procedimento específico para alteração da Constituição, mas aquilo que se refere às cláusulas pétreas, eu não posso alterar. E, pessoal, classificação quanto à concretização. A Constituição pode ser real, jurídica ou política. A Constituição real advém da teoria de La Salle, segundo o qual o Estado age de acordo com a Constituição real e não jurídica. A Constituição real, portanto, o que é? É o resultado dos poderes reais, aquilo que você pode verificar numa sociedade. É importante ressaltar que Konrad Hesse, outro doutrinador e constitucionalista alemão, visa complementar o pensamento de La Salle, destacando a normatividade da Constituição e relativizando a autonomia da Constituição em relação à realidade, pois a essência da norma constitucional está na sua vigência, ou seja, a situação regulada pela norma constitucional possui como finalidade a sua concretização na realidade. Bem, já a Constituição jurídica é a Constituição oficial, aprovada e com eficácia jurídica. Para Hans Kelsen, expoente do positivismo jurídico, outro doutrinador, tudo que está na Constituição é legítimo, a base da legitimidade está na sua presença na Constituição. Bem, por sua vez, aquilo que a gente chama de Constituição política vem da teoria de Carl Schmitt, também em uma obra chamada Teoria da Constituição, nós temos a tradução em português, segundo o qual a Constituição tem um núcleo intangível que determina a política fundamental, que é um modelo de Estado e um modelo de poder definidos. Carl Schmitt estabelece 4 conceitos nucleares de Constituição. Primeiro, conceito absoluto. A Constituição é vista como uma unidade. O segundo, conceito relativo. A Constituição, portanto, é analisada sob a ótica de imersão em uma diversidade, variedade de leis particulares. E terceiro, dentro dessa classificação e desses 4 conceitos nucleares da Constituição, nós temos o conceito positivo. A Constituição é vista como uma decisão concernente ao estabelecimento do modo e da forma da unidade política pretendida. E, por último, o conceito ideal. A Constituição com determinado conteúdo político e social correspondente à organização política ideal. Então, conforme Michael Schmitt, nós temos 4 conceitos nucleares: o conceito absoluto, o relativo, o positivo e o ideal. Bem, vamos para a próxima classificação, que é quanto à relação do Estado e religião, podendo ser denominada como laica ou teocrática. Bem, a Constituição laica é aquela que separa o Estado e a Igreja. Já a Constituição teocrática, também denominada como Constituição confessional, é aquela que prevê uma religião oficial. Bem, eu gostaria de destacar alguns pontos em relação a isso. Primeiro, o debate existente
referente à constitucionalidade de feriados por motivo religioso e da presença de objetos religiosos em repartições públicas. É interessante o debate em relação a estes aspectos, né? Porque se vocês forem parar para pensar, feriados por motivo religioso no Estado laico deveria existir. Porque se o Estado é laico, então você vai fazer um feriado religioso relativo às crenças, às concepções aceitas por determinada religião. Mas se o Estado não adota nenhuma religião como oficial, então como que nós podemos verificar estes feriados? Assim como os objetos religiosos em repartições públicas, né? Se a repartição pública é um patrimônio do Estado, e mesmo o servidor público está a serviço do Estado, poderia ficar ostentando, por exemplo, crucifixos e outros elementos de ordem religiosa que são específicos ao cristianismo, por exemplo, o crucifixo. Isso não feriria o Estado laico, já que estamos verificando as preferências religiosas do Estado? Enfim, esse é o posicionamento de uma corrente doutrinária. Existem aqueles que defendem que não poderia ter feriados, objetos religiosos, eles seriam inconstitucionais em um Estado laico, ferindo o princípio do Estado laico porque está demonstrando sim as preferências religiosas. Mas nós temos uma outra corrente. E essa corrente doutrinária fala que não se configura como inconstitucional a presença de feriados religiosos e objetos laicos em prédios públicos, pois não se fere esse Estado laico, não se fere as concepções, né? Não está indicando a preferência religiosa por parte do Estado, uma vez que, na realidade, esses feriados, esses objetos acabam sendo incorporados como elementos culturais e a própria tradição histórica do país. Então, o que a gente verifica na Constituição de 88 é a consolidação, a Constituição do Brasil, né? A consolidação do laicismo temperado, porque, em razão de alguns artigos, como o artigo 19, inciso 1, 150, 213, o próprio preâmbulo da Constituição, a gente tem alguns elementos, né, religiosos que mostram, por exemplo, que o Estado não é ateu, né? Tem a invocação de Deus, né, nesses artigos, mas é mais pela tradição histórica e elementos culturais do próprio país, não se identifica como a proteção de uma religião em específico. Então, como quando nós temos, por exemplo, feriados como o da Nossa Senhora da Aparecida, enfim, entrou nessa perspectiva, não é inconstitucional porque foi incorporado como tradição, como cultura do país, não a preferência para a religião católica, né? Então, depende do posicionamento que você adota. Bem, cumpre-se também destacar que nós temos um autor, o John Rawls, que tem diversas obras do direito, né? Bem, vocês que são do curso de Química Forense, vocês não vão se aprofundar tanto lendo a teoria da justiça de Rawls, mas é interessante saber o debate entre dois doutrinadores, né, que seria Rawls e Habermas, quanto à questão dessa classificação, né, quanto ao Estado e religião, Constituição laica e teocrática. O John Rawls, ele diz que o Dia de Ação de Graças e o Dia Nacional do Jejum nos Estados Unidos são feriados de origem religiosa, mas não violam a ideia de Estado laico e de razão pública, pois há a possibilidade de se apontar valores políticos capazes de justificar a existência dessas duas datas. Já no que se refere à oração em escolas, John Rawls ele considera possível desde que a linguagem religiosa também possua caráter político, sendo viável a aceitação por todos como razão pública. Num contexto que ele fala, como se fosse no contexto de Lincoln,
sem existir prestígio a determinada religião. Não pode ser uma linguagem específica de uma determinada religião. Este posicionamento de Rawls confronta-se com o pensamento de Habermas, pois o Habermas ele defende a discussão política de um espaço essencialmente secular, não aceitando as ponderações apresentadas por Rawls. Se o Estado é laico, não deve indicar nenhum tipo de manifestação, e essa questão depende da linguagem, nunca vai ser neutra. A própria linguagem depende do indivíduo que a realiza e os valores que acabam sendo incorporados naquela linguagem, naquele discurso, naquela oração religiosa, por exemplo. Bem, em relação às classificações, continuando, nós temos uma outra classificação, que é as constituições, a classificação quanto à originalidade. Bem, as constituições podem ser originais ou reproduzidas. A original, que é muito difícil encontrar, é aquela que expressa princípios políticos inéditos. A reproduzida é aquela que não adiciona inovação, né? Ela reproduz aquilo que, claro que é sempre uma nova Constituição, ela é diferente das suas anteriores, ela traz algumas características próprias e tem o seu próprio sentido no contexto histórico, social, político, né, que ela está inserida. Mas os princípios políticos não são inéditos, eles continuam, né, em via de regra, o que a gente verifica atualmente, né, quando são aprovadas novas constituições, né, os princípios políticos acabam sendo repetidos. Bem, continuando a nossa classificação, quanto à unidade, a Constituição pode ser unitextual ou pluritextual. Bem, unitextual é aquela em que as emendas posteriores apenas acrescentam alterações ou supressões, não criando norma autônoma. Já a pluritextual é aquela que prevê a existência de apensos normativos com força constitucional. Esta última é o modelo brasileiro. Bem, continuando a nossa classificação, nós temos agora a classificação quanto ao sistema, que pode ser principiológica ou preceitual. Preceitual é aquela na qual prevalecem as regras. Já a principiológica é aquela na qual prevalecem os princípios. Lembrem que quando a gente teve logo no primeiro dia de aula, eu expliquei que, de acordo com um posicionamento doutrinário que é aceito por muitos, as normas podem ser concebidas como conjunto de regras e princípios. Né? As regras seguem as regras seguem a regra, não seguem a lei de ser tudo ou nada. Se existe uma antinomia que não seja aparente, uma antinomia real, né, uma contradição real, então uma delas deve ser excluída do ordenamento jurídico. Já os princípios não. Eles não só servem para interpretação e também servem como guia para o próprio legislador e interpretação para os magistrados e para todos aqueles que precisam extrair a compreensão do texto da legislação, né, da lei. Os princípios também servem como determinados comandos, só que os comandos dos princípios eles não seguem essa regra do tudo ou nada. Na realidade, os princípios, eles seguem a questão você faz a ponderação dos princípios. Ou seja, se um princípio for contraposto a outro, você não vai excluí-lo do ordenamento jurídico, você vai sopesar. Você segue uma regra do sopesamento, você pondera e verifica qual, naquele caso concreto, deve prevalecer. Né? Que foi até o caso do Elvanger, né? Que a gente citou na última aula.
Bem, continuando em relação à classificação, quanto à consolidação das fases políticas, a Constituição pode ser definitiva e de transição. Bem, o que quer dizer definitiva? É a Constituição já consagrada. Já a de transição, como o próprio nome também nos refere e fica fácil a gente compreender, refere-se àquela que ainda não está sendo absorvida pela sociedade. A sociedade ainda não a identifica como sendo a Constituição própria, como sendo a vontade do povo, a manifestação da sua consciência e do seu pensamento, né? No manifesto que a gente poderia chamar, né, com algumas ressalvas no aspecto do debate filosófico, do espírito do povo. Então, esta é quanto à consolidação das fases políticas. E a última, na realidade, a gente acabou até falando sobre a finalidade, né, da clássica liberal, garantia, né, quanto à finalidade. Bem, quando a gente falou da Constituição, inclusive a Constituição denominada como liberal, ela surgiu exatamente para impor determinados comandos para que o Estado não extrapolasse, né, o seu poder e acabasse limitando determinados direitos que deveriam ser protegidos pelos cidadãos. Então, visava a garantir a liberdade dos indivíduos face ao Estado. Então, é uma prestação negativa, né? Já quando a gente fala de uma Constituição garantista, uma Constituição social, a sua finalidade é prover, né, é corrigir, né, as desigualdades. Então a gente está falando não só de manter uma igualdade formal, mas uma material. A gente necessita o quê? Que o Estado também tenha uma prestação positiva, ofereça e garanta alguns serviços, como a saúde, como a educação, para que todos estejam no mesmo patamar e possam ter acesso e se autodeterminar de formas equânimes. Bem, pessoal, quanto à classificação, essas são as classificações principais que a gente vai tratar. Claro que existem mais, e inclusive vocês podem encontrar nas obras que eu recomendo neste curso, está no programa das nossas aulas. Agora vamos falar sobre poder constituinte. Aqui também tem um O aqui que depois eu terei que corrigir. Bem, poder constituinte. Vamos falar um pouco sobre os aspectos introdutórios, né? Ele é uma teoria desenvolvida pelo Abad Sieyès em sua obra O que é o Terceiro Estado, exatamente naquele momento, aquele contexto histórico da Revolução Francesa. E o poder constituinte é formado por dois tipos, o originário e o derivado. Bem, o poder constituinte originário é aquele que cria uma nova Constituição. É um poder inicial que inaugura um novo Estado. Ele é autônomo, pois não se subordina, ou seja, é insubordinado. Ele é ilimitado. Sieyès defendia que a única limitação era o direito natural. Bem, só para ressaltar, já que nós estamos no curso de Fundamentos do Direito 1 e vocês não são estudantes do direito, logo vocês não vão ter introdução ao estudo do direito, filosofia do direito e etc. Existe uma divisão no direito entre direito positivo e natural, e direito natural. E o direito positivo é aquele direito que é posto, né, que você possui normas, é um complexo, um conjunto de normas que formam um sistema, o ordenamento jurídico. Já o direito natural não precisa ter normas postas, né? O direito natural, claro que você tem a legislação, você tem normas, mas o direito é formado por valores,
Muitas vezes, na origem, o direito era, inclusive, era formado o direito natural com concepções religiosas. Mas o direito natural é aquilo que é estático, que sempre é, né? Aqueles valores que naquele período considera-se como sendo valores incontestes e que jamais podem ser violados, né? Então, o direito natural está ligado a valores, não a algo positivado, algo posto. E aí fica difícil, porque a grande questão e a grande problemática ligada ao direito natural é: mas quem que vai estabelecer os valores? Quem vai dizer quais são os valores dos cidadãos como um todo? Isso é o grande problema e também o grande desafio para que nós não cheguemos a um autoritarismo, né? Ou seja, nós saímos de uma democracia e caminhamos para um autoritarismo, porque na realidade não é algo previsível, né? O direito se torna cada vez mais inseguro porque depende dos valores e quem que vai dizer quais são os valores. Então, você vai depender de um indivíduo. Atualmente, entende-se que que há limitações ao poder originário, e para Jorge Miranda, por exemplo, nós temos uma classificação das limitações necessárias ao poder constituinte originário. Ou seja, ele não é tão absoluto assim, né? Ele precisa ter algumas limitações, né? Exatamente para garantir o Estado democrático de direito. Então, quais seriam essas limitações? Nós temos a limitação transcendente, né? Que significa os valores éticos, o direito natural, a consciência coletiva. Claro que a gente não pode ter um direito 100% natural, né? Um direito natural, essa concepção, a gente tem normas postas, normas que garantem uma segurança jurídica por parte dos indivíduos, né? Mas também é claro que nós temos valores éticos, concepções de direito natural, uma consciência coletiva que permeia todas as normas jurídicas e mesmo a organização do Estado, da sociedade. E isso não pode ser esquecido. Então, a Constituição, inclusive para ela ter força e para ela conseguir criar aquela identidade entre o cidadão e as normas constitucionais, ela também precisa revelar os valores éticos, o direito natural, a consciência coletiva, para existir essa correspondência e a própria aceitação da norma constitucional. O Jorge Miranda também fala da limitação imanente, que quer dizer o quê? Que decorrem de elementos do Estado e do direito defendido pelo grupo que alcançou o poder. E temos também a limitação heterônoma, que seriam as delimitações pelo direito internacional. Bem, nós nos inserimos num contexto internacional, portanto, nós não estamos apenas tratando do direito interno, nós também precisamos ver as normas internacionais a que o Estado aceita se submeter e pensar na construção da paz no âmbito internacional. Então, nós temos uma limitação heterônoma. Como eu mencionei algumas aulas atrás, tanto Canotilho e Jorge Miranda, que são autores muito importantes e que são muito utilizados pelo direito constitucional, são autores portugueses. E, portanto, a limitação heterônoma se torna ainda mais contundente, porque nós temos a União Europeia, né, que existem diversas normas que são aplicáveis a todos, eles inclusive possuem um parlamento europeu. Então essa limitação heterônoma então, ainda é mais forte em relação às constituições dos países integrantes da União Europeia. E esse também é um motivo do Jorge Miranda ter inserido esta limitação. Ainda o poder também é importante, saindo dessa classificação das limitações conforme o Jorge Miranda, também ainda é importante dizer que o poder constituinte originário é incondicionado, ou seja, não está
limitado por condições pré-estabelecidas, porque é por isso que chama poder constituinte originário, porque ela vai iniciar uma nova constituição e uma nova concepção da sociedade, né? Consolidar determinados valores e refletir aquele momento histórico em que ela despontou. O poder constituinte originário também ele pode ser considerado como histórico fundacional, quando ele cria a primeira constituição de um Estado. Agora, se não cria a primeira constituição do Estado, no Brasil nós tivemos diversas constituições, nós também podemos falar que ele pode ser revolucionário, quando ele rompe com a ordem política e cria uma nova constituição. Mas quando a gente fala do poder constituinte originário que pode ser revolucionário, não entendam que revolucionário signifique que ele precisa ter uma revolta, uma guerra civil, uma guerra, um conflito para tanto, né? Derrubar determinado governo, não é isso que quer dizer, né? Quando a gente fala que ele pode ser revolucionário, é que a ordem política vai ser diferente da próxima, pode ser por fins pacíficos. A sociedade chegou a esta conclusão e vai alterar, e se cria uma nova Constituição. Bem, vamos falar agora quanto à titularidade do poder constituinte originário. A grande pergunta é: quem é o titular deste poder constituinte originário? Na realidade, para que a Constituição tenha o seu valor, tenha o seu poder, tenha legitimidade, reflita a vontade dos indivíduos que compõem o Estado. Bem, a doutrina atual entende ser o povo o titular do poder constituinte originário. Isso é praticamente uníssono na doutrina atual. Sendo que para Sieyès isso é interessante porque é uma pontuação histórica, né? Para Sieyès a elaboração da Constituição deve se dar por meio da eleição de representantes extraordinários, né, com a tarefa de elaborar a Constituição, sendo que ele defende que o poder constituinte originário é da nação. Mas aí a nação nos reporta aquelas concepções de Estado nacionalista que depois passaram a ser superadas ao longo da história. E é por isso que hoje nós falamos que o titular é o povo, o verdadeiro titular deste poder originário, constituinte originário, é o povo. Observação. Há quem defenda que a Constituição de 1988 não decorreu de um poder constituinte realmente originário, já que a convocação da eleição partiu de uma emenda constitucional dentro da Constituição vigente à época, né? Então, por isso muitos consideram que não houve essa modificação e não foi não foi instaurado um poder constituinte originário revolucionário, né? A questão não é ser pacífico ou não, a questão é que a convocação foi feita dentro da própria Constituição, né, por uma emenda constitucional para a elaboração de uma nova Constituição. Então considerou-se que não teve essa alteração. E a eleição, portanto, que escolheu os representantes do povo para a Constituinte não foi exclusiva para essa finalidade. Assim, os deputados e senadores eleitos exerceram a função constituinte, mas também de legisladores ordinários, verificando que é uma continuidade daquela ordem política. Então, a gente não consegue verificar este poder constituinte, é isso que alega essa parte da doutrina. Ainda, os senadores que estavam em exercício naquele momento da Constituinte integraram a Constituinte sem terem sido eleitos para isso. E, por fim, a Assembleia Nacional não se dissolveu, mas se transformou em Congresso Nacional. Então, cadê a ruptura da ordem política? É isso que pergunto. Nós não tivemos, na realidade, uma Constituição fundada
por um poder constituinte originário. Nós tivemos uma continuidade, inclusive a convocação foi feita pela própria emenda constitucional da Constituição vigente à época. Já existe uma outra corrente que defende que houve sim poder constituinte originário e afirma que não há uma forma definida para o seu exercício. Assim, o requisito principal é o rompimento com o regime anterior, e este foi preenchido. Você pode falar que os senadores que estavam no exercício no momento da Constituição integravam a Constituinte sem serem eleitos. Você pode falar que não se dissolveu, mas transformou o Congresso Nacional. Mas o rompimento com o regime anterior ocorreu. Nós fundamos um Estado democrático de direito naquele momento, nós desejamos construir a Constituição cidadã. Então, nós tivemos sim esse rompimento e não há exatamente uma forma definida, não precisava ter sido estabelecida assim, não tem problema que foi estabelecida por uma emenda constitucional, que não foi eleita, porque ainda assim ela representa a vontade do povo. Não tem problema que a Assembleia Nacional, que seria uma Assembleia Constituinte, não se dissolveu, mas se transformou em Congresso Nacional, tudo isso não importa, porque na realidade teve o rompimento com o regime anterior. Bem, pessoal, então a gente finaliza a aula de hoje, terminamos a parte das classificações, falamos sobre o poder constituinte originário e na próxima aula nós falaremos sobre o poder constituinte derivado. Se vocês virem no Moodle, eu já deixei disponibilizado um material de suporte, de leitura para vocês, para facilitar, já que vocês não terão acesso tão fácil na biblioteca, que está fechado por este período. E também deixei alguns exercícios de fixação para verificar se vocês compreenderam tanto essas características, e as classificações das constituições, como os primeiros dizeres em relação ao poder constituinte originário. Bem, muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer pergunta eu ressalto novamente, vocês podem escrever pelo fórum no Moodle, por e-mail. É interessante pelo fórum para que outros colegas também vejam sua dúvida, que pode ser a deles, e nós podemos debater pelo fórum no Moodle, na plataforma da e-disciplinas da USP. Muito obrigada a todos e até a próxima aula.